Semana passada nós havíamos tratado da questão 330, que fala do prelúdio do retorno, aquilo que vem a motivar o espírito ao renascimento. Já que o capítulo que estamos abordando a partir dessa questão é aquele que fala sobre o retorno à vida corporal. Semana passada, tratamos do assunto: os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? E vimos que, mesmo que eles não saibam com a clareza, eles apressentem. Eles têm uma intuição que eles vão precisar renascer, que a hora está chegando. Do mesmo modo que nós sabemos que vamos ter que partir pelo desencarne, eles sabem que vão voltar. E aí Kardec, logo a seguir, pergunta: a reencarnação, portanto, é uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Primeiro, a morte é uma necessidade da vida corporal? Sim ou não? É ou não é? Alguém não entende isto? Levanta a mão. A morte é uma necessidade da vida física. Nós estamos em um ambiente onde a matéria se transforma, ela se desagrega, temporariamente ela muda a sua combinação. E isto interrompe os fluxos normais que até então estavam ocorrendo. Montanhas se tornam planícies, planícies se erguem a montanhas, lagos secam, desertos se tornam lagos ou oceanos, onde era neve, por força dos movimentos da matéria, encontraremos o trópico, e onde é trópico, encontraremos neve. Então, naturalmente, estes ciclos produzem uma alteração das condições de vida. Por isso, a necessidade da morte para a vida física é indiscutível. Agora, Kardec quer saber se é necessária também, assim, da mesma forma, para a vida espiritual, a reencarnação. E os espíritos confirmam que, de verdade, é assim também. O espírito necessita renascer. A reencarnação é também uma necessidade. Agora, a pergunta seguinte, 331. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? O que quer dizer preocupar? O que significa preocupar? Vocês estão lendo a resposta, eu não quero que vocês leiam, eu quero que vocês me respondam o que é preocupar. Ler vocês tinham que ter lido em casa. O que é preocupar, Elaine? Preocupar. Você tem o verbo ocupar. Ocupar quer dizer o quê? Ocupar. Pode ser preencher espaço. Ocupar. Se ocupe, Ana Paula. Ocupe-se. É que ela está desesperada procurando minha senha. Ela está preocupada com outra coisa. Ocupar, estar ou ficar na posse de. Tomar posse, invadir, conquistar. Tomar ou encher, encher completamente. Gastar, consumir. Fazer uso, utilizar. Quando você está, então, pensando no que significa ocupar, você está vivenciando fatos, coisas, no seu agora. Está preenchendo, está possuindo, está utilizando.
Agora, quando você se pré-ocupa, antes de fazer, você está utilizando o pensamento para planejar, para ver como, para saber o que fazer. Ou seja, ainda não aconteceu. A ocupação é uma coisa, a pré-ocupação, ou a preocupação, como a gente fala, é você estar agitando-se antes que aconteça. Uma pessoa preocupada, ela fica matutando, ela fica, maquinando. Ai, mas se acontecer isso, eu vou ter que fazer assim. Se mudar isso, eu vou ter que fazer assado. E se não dar nada certo, eu vou ter que fazer outra coisa. Ou seja, ela não dorme porque a mente está pensando em todas as hipóteses. Isso é pré-ocupar-se. Não é medo. Porque o medo é consequência de certas ideias. É receio por algumas situações. É uma forma de você analisar o que você vai ter pela frente. Em algumas circunstâncias você pode ter medo de algumas dessas opções. Mas a preocupação não é sinônimo de medo. É algo que você aprende quando vai planejar sua vida a fazer. Preocupar-se não é uma coisa ruim. É uma coisa que a maturidade começa a desenvolver na pessoa. O ruim é o excesso e a preocupação infundada. Infundada. Você sai de casa todo dia com guarda-chuva. Mas você mora no deserto do Atacama, no Chile. A última chuva que caiu no deserto de Atacama deve estar fazendo 150 e poucos anos. Se choveu. Mas por que você sai de guarda-chuva? Não, porque pode chover. E se chover eu já estou preparado. Não é por causa do sol. É por causa da chuva. Essas preocupações, elas são desnecessárias ou exageradas. E esse é um exemplo bobo, mas existem muitos exemplos que são plausíveis e que todos os dias há pessoas presas a essas condutas. Alguém conhece alguém que tem uma preocupação dessas que você fala, meu Deus do céu, essa pessoa é louca. Não precisa dizer o nome. Levanta a mão, quem é que conhece? Olha lá. Alguém vai levar o microfone? Eu trabalho com pessoas sempre. Como? Eu trabalho com pessoas que sempre. O quê? Essa ansiedade, pequenas coisas se preocupam demais, ocupa a cabeça e cria ansiedade, se torna uma ansiedade crônica. A questão é a seguinte. Quando as pessoas têm responsabilidades, elas têm que pensar muito por muita gente. Quem está embaixo não tem ideia do tamanho das complicações que aquela pessoa tem que administrar. O filho vai para a escola e a hora que dá fome, ele abre a lancheira. Ele não tem que se preocupar com o almoço, com o lanche. Porque a mãe já levantou de madrugada, do dia anterior, foi no mercado, já comprou tudo, ela se preocupou. Então, este exemplo precisa ser, vamos dizer assim, analisado dentro desse contexto. Geralmente, as pessoas que estão como funcionários de uma circunstância, de uma empresa, de um negócio, elas não têm ideia do porquê aquele seu chefe, ou aquele proprietário, ou aquele dono, é tão exigente em tantas coisas. Porque para ela é um exagero. Mas para ele é algo que se aquilo falhar, alguma coisa tem que acontecer para dar conta do recado. Então, isso que você disse pode acontecer realmente.
de você estar num lugar que tem pessoas que são malucas por detalhes. Não, eu quero que esse negócio fique pendurado assim, desse jeito. Pode ser torto, mas é assim que tem que ser. E tudo tem que estar torto. Então, você vai contestar uma pessoa dessa? Não, você pode levar uma paulada e ficar torta também. Não, deixa o louco com a sua mania. Agora, há coisas que às vezes a gente não sabe, mas que o dia que você é guindado à condição de ser o responsável, aí a coisa muda de figura. Mas quem mais tinha levantado a mão aqui que conhece gente? Vamos lá, tinha mais mãozinha levantada. Aqui, Alice, por favor. Sim. Para o idoso, tudo é um problema, não é? Tudo é difícil. Um deslocamento é difícil, uma compra é difícil. Uma das coisas mais complicadas para certos idosos é mexer com cartão de crédito, dinheiro de plástico. Não sabe como aperta, onde aperta. Inclusive essas empresas costumam ter funcionários ali perto, né, onde fica o caixa, para orientar idosos, orientar pessoas que tenham dificuldade nesse trato. Que mais? Que mais? Pode ser eu? Claro, Valdiner. É no outro, na Paula. Eu acho que as preocupações, a preocupação, ela está inserida num contexto humano, na vida humana, de uma forma geral. Todos demonstram esta preocupação. A pergunta que eu fiz, você não respondeu. Qual é o exemplo que você conhece de pessoas que se preocupam? Os espíritos inferiores se preocupam em não serem laçados para ser levados à encarnação. Quem mais tem exemplo? Vamos lá, vamos na confissão aqui, ó. Vai lá, Sônia. Não, como mãe, eu sempre me preocupei e me preocupo. Não adianta dizer que eu não sou. Vai eu falando, já fui Sônia. muito mais preocupada, também quando exercia na profissão, conforme o cargo que eu exercia, ou na sala de aula ou na direção, eram preocupações diferentes. Tanto com a parte pedagógica, como com a parte de construção, como com a parte social. Então, são preocupações. Agora, a diferença é que entre preocupar e ser responsável é que eu acho que a gente tem que pensar bem. Porque se a gente se preocupa além daquilo que é o normal, a gente gasta todas as energias na preocupação e não na atuação, no fazer. E isso é muito ruim. Agora, eu sou uma pessoa que me preocupo, mas eu me considero atualmente mais madura e com mais consciência desse desgaste que tem. Eu convivo com pessoas idosas e eu vejo que eu não posso dizer que tenha consulta marcada para amanhã às 10 horas, porque senão elas já não dormem essa noite. Sim. Então, eu tenho a preocupação de marcar a consulta, que é uma coisa natural, normal, e de não avisar, porque com a idade, como a Terezinha bem falou, isso fica quase que doentio. Sim. Agora, nós temos muita responsabilidade em não fazer das preocupações um sofrimento, porque a gente se acaba. Sim. Dessa forma. Nós estamos vivendo em uma sociedade que é bastante complexa. E ela, de uma certa forma, produz ansiedades em função de ela não garantir para todos um estado de estabilidade. A falta de estabilidade gera ansiedades. E por causa disso, ao invés das pessoas se ocuparem, elas estão antecipando o que elas terão que fazer amanhã, fazer no fim de semana, fazer no mês que vem. Será que vai dar certo? Será que não vai dar?
Será que isso será plausível? Será que eu vou conseguir sucesso? E isto é algo que fica fustigando o interior de todos nós. Então é importante que nós observemos que, quando Kardec pergunta se todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação, ele está querendo dizer, lá no mundo invisível, também existem aqueles, ou todos os espíritos, ficam pensando, bom, daqui a 54 anos, 3 meses e 15 dias eu vou renascer, vou reencarnar. E como é que será que eu vou fazer? Eu vou ter que renascer em que país do mundo? Quem serão meus pais? Eu terei que me ocupar em ser homem ou ser mulher? Como vai ser a minha vida se eu for homem? E se eu nascer como homem no Afeganistão? Eu se eu nascer como mulher lá num país assim muçulmano? Ou seja, se você for começar a pensar como será a sua vida em cada um dos quase 200 países que existem na Terra, você vai desencarnar estando desencarnado de preocupação. Não é? Agora, Kardec quer saber, todos os espíritos têm que renascer, não tem? Eles sabem porque estão conscientes ou porque têm uma intuição de que vai chegar um momento. Agora, todos eles se preocupam com a sua reencarnação? Patrícia, o que você acha? Espera aí chegar o microfone com a Alice, que está tentando fazer o gado dormir. Bom, como eu estudei aqui no livro, diz que realmente não são todos os espíritos que se preocupam. Sim. Mas eu acredito que os que estão mais para o caminho da evolução, do progresso, do aperfeiçoamento, estes eu acho que acabam se preocupando, pensando mais nessa parte da reencarnação para melhora. Vamos corrigir uma frase que você está usando, eu entendo o que você quer dizer, mas que não é adequada. Aqueles que estão mais para a evolução, para o progresso, não. Todos estão. Não existe um ser que foi criado por Deus que não esteja em evolução. Todos estão. O que você quis dizer é, alguns que já estão mais lúcidos, que já estão mais conscientes, que já entendem melhor as leis do universo e que por causa disso queiram saber o processo da reencarnação quando vai se dar. É isso que você quis dizer. Mas vamos corrigir a ideia, porque cada palavra tem uma acepção própria. Cada frase tem um contexto, tem um significado. Agora, é surpreendente imaginarmos que exista no plano espiritual almas que sequer fazem ideia de que vão ter que renascer. Não é? Não é surpreendente? Mas não deveria. Não deveria. Por quê? Não deveria ser surpreendente. Se você observar na Terra mesmo, as religiões que definem-se como reencarnacionistas, nós temos bilhões de pessoas que estão fora delas. Bilhões de pessoas que estão vivendo acreditando que morreu, acabou. Ou morreu, está definido. Não vai ter que renascer nunca. Como é possível que, desencarnado, acreditando nestas realidades, do lado de lá comece a querer renascer? Eles não sabem nem que morreram. Se você vai no livro E a Vida Continua, olha onde ele está, ó. Vocês estão vendo? Ó, onde ele está, devia estar trabalhando, ó, olha lá, olha o que ele foi fazer. Olha lá, foi comer, tomar remédio. Tudo bem, está perdoado, Gaspar. Olha lá. Vocês pensam, eu sofro aqui, viu? Quarta-feira, cada quarta-feira é um desafio diferente. Por isso que não é uma vida rotineira. Isso aí. Se desencarnar, volta para contar. Bem, no livro E a Vida Continua, viu, Gaspar? A sua vida continua. Inclusive, no filme, há um relato, mas o livro é mais interessante, inclusive, que estão lá, né?
a Evelina, o Fantini, eles estão conversando. Eles estão num lugar que eles não sabem o que é. Eles estão vivos e se acham vivos. Conversam com outras pessoas que parece que estão vivas. Tem uma cidade, tem igreja. Uns vão para a igreja católica, outros vão para a igreja evangélica. E aí, entre eles têm uma conversa, assim mais ou menos. Eu ouvi dizer, alguns estão dizendo que a gente já morreu. Será? Não é possível. No filme, inclusive, quando tem esse diálogo que o cara fala, vocês já morreram, a mulher desmaia no filme. Ela tenta morrer de novo. Então, existem espíritos, e o livro E a Vida Continua, que é o último da sequência do André Luiz, bem ilustram, que nem sabem que estão numa outra dimensão. Foram para um lugar, acordaram assim, se viram como eles. Se olhar no espelho do plano espiritual, você vai se ver refletido. Lá não tem lago? Tem. Não tem o rio das águas do nosso lar? Se aqui nós temos um rio que é mesmo barrento, você olha para ele, você vê o reflexo. Lá tem estrela, lá tem céu. Então eles estão num ambiente que é muito parecido. Como eles não se prepararam para o processo da desencarnação, eles não sabem se morreram. E eles duvidam que morreram. E quando ficam sabendo, ou quando tem a suspeita, ela sofre uma crise de equilíbrio. Fica agoniada. Como que essas pessoas, que às vezes já morreram há 20, 30, 40 anos, vão encarar a questão reencarnatória, se esta é anteriormente uma base filosófica que eles não possuem? Nós vimos no livro Os Mensageiros que alguns que são atendidos pelos instrutores lá na Mansão Paz, onde estão o Alfredo e a Ismália, vêm pedir a ele: o senhor já mandou o ofício para o Marquês de Cairu, a fim de pedir os favores que eu preciso que o imperador nos conceda, porque o meu primo está querendo dissipar a minha parte na herança? O Visconde de Cairu, que viveu no Império Brasileiro por volta de 1825 a 1830, era aquele a quem se referia o espírito, que estava do lado de lá, esperando o resultado de uma petição que ele havia solicitado que fosse enviada ao Marquês de Cairu, ou coisa parecida. O livro foi escrito em 1938, 39, perto da Segunda Guerra Mundial, ou durante a Segunda Guerra Mundial. Já se haviam passado, portanto, pelo menos 120 anos. Esse espírito tinha desencarnado no tempo do barão, ou do Visconde de Cairu, esperando o resultado de uma demanda que ele havia solicitado e que ainda não tinha sido apreciada. E do lado de lá, 120 e poucos anos depois, então, está esperando. E há, inclusive, outros dois exemplos de pessoas que estão conversando com o instrutor, com o responsável, que estão pedindo coisas, falando do tempo do império, os meus negros, eu estou esperando que a minha fazenda me seja devolvida. Eu preciso sarar, uma mulher lá, eu preciso sarar, porque eu não sei como é que eles vão administrar a minha fazenda sem mim, o senhor tem que me dar alta. Fala ela para o instrutor, reclamando que ele está retendo no hospital, e ela precisa voltar para a fazenda. O padre que vinha aqui na fazenda tomar a confissão, eu fiquei sabendo, ele morreu de desgosto.
por causa desses movimentos de libertação dos negros. Não é possível uma coisa dessa. Quem que vai cuidar deles, se não formos nós? E o que vai ser das nossas fazendas? Ele está reclamando, em 1939, 1940, que ela precisa ter alta, que o médico, que é aquele que está conversando com ela, deve dar a ela a alta para ela voltar para a fazenda dela. Que está existindo na sua mente antes da libertação dos escravos, que se deu no dia, mês e ano, qual? Qual é o dia, o mês e ano da libertação dos escravos? Só tem uma que se libertou. As outras e os outros são quase todos escravos da ignorância. Escravos da ignorância ainda. Quando foi que a princesa assinou a Lei Áurea? 13 de maio de 1888. Anota aí, Cícera, no seu super caderno. 13 de maio de 1888. Você via sempre na rua 13 de maio, lembra? Aqui em Campinas tem uma rua famosa, 13 de maio, né, Gaspar? Gaspar vivia lá na 13 de maio, nos bons tempos, quando ele punha número nas meias dele. Quer ver? A mania. Estamos falando aqui de gente ansioso, preocupado, tão preocupado que ele tinha meia da segunda, meia da terça, meia da quarta, meia da quinta, da sexta, do sábado e do domingo. Esse cara aqui que eu mostrei para você, saindo do posto dele, tá vendo? Preocupado. Mas ele já melhorou bastante. De tanto susto que a gente dá nele, ele já está amolecendo. Então, 13 de maio. Por que chama 13 de maio essa rua? Ah, por que será? Acharam bonito, 1 com 3. Depois maio é o mês 5, 1, 3, 5. Ah, eu acho que é por isso. Números primos. Né? O que são números primos? Hein? O que são números primos? Vocês não sabem nem quando foi a proclamação da libertação dos escravos. Vão saber o que é número primo? Gente, isso é lição do 3º ano da escola. Chega lá no paraíso, o anjo fala assim: fulano, cai, fala 3, número primo. Meu Deus do céu. Vou pro inferno. Deixa. Ela quer que eu diga que é número primo. O que é número primo? Então, Tomé, fala aí. É aquele número. É o filho da sua irmã. É aquele número que é divisível por ele próprio e pela unidade somente. Ele é um número divisível só por 1 e por ele mesmo. Certo. Existe uma sequência de números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então é o 1, o 3, o 5, o 7, o 11, o 17, o 13, o 19. Se você observar, né, na matemática existem números que têm essa peculiaridade. Eles só são divisíveis de maneira cheia, sem frações, por 1 e por ele mesmo. Então você acha que puseram o nome de 13 de maio porque era uma homenagem aos números primos? Não, quase. Puseram o nome porque era o dia, era uma homenagem à libertação dos escravos. Certo? Ou não? Hein, Valdirene? E essa mulher estava no plano espiritual reclamando alta para voltar para a fazenda. Já fazia uma data, mais de 50 anos que já não havia mais fazenda, não havia escravidão. E ela está lá no mundo espiritual. Quero voltar para minha fazenda, para os meus escravos. Eles precisam de mim. De vez em quando eu surro um, mas é só para servir de exemplo. Não sei, Valdinéia, eu não estou preocupado com isso. Agora, você vê, esses espíritos que estão na Terra, vão embora, do lado de lá, não sabem o que estão fazendo da vida. Não sabem que já morreram faz 50 anos, 80 anos, 120 anos.
Como que eles vão pensar na reencarnação? Como? Não é? Como? Não vai ter jeito. Primeiro eles precisarão se conscientizar do seu estado. É como o palmeirense querer ser campeão, né, da fase principal. Primeiro ele tem que sair do segundo turno, lá da segunda divisão. Tem que subir. Não adianta eu ficar sonhando em ser campeão disso, campeão daquilo. É preciso sair da segunda divisão. É a mesma coisa, só que agora tratando-se de espíritos. Ou seja, eles não estão preocupados com a reencarnação. Nem todos estão. Porque o estágio de lucidez deles ainda não permite isto. É o que a resposta do Livro dos Espíritos, na pergunta 331, nos apresenta. Vamos lá. Fala, antes de ler a resposta, vamos lá. Então seria um estado insano ainda? Um estado de? Insanidade? Não do ponto de vista daquilo que você pode imaginar uma pessoa louca, mas é um estado de monoideísmo, um estado de ensimesmamento, um estado de alienação da realidade. Para eles é verdade. Eles vivem aquilo. É um processo bem parecido com a loucura, com a neurose. A pessoa vive aquilo. Aquilo que ela de quer pessoas acreditar, encarnadas, né? que ela quer acreditar. Isso. Não, e não precisa chegar a esse ponto. Não precisa. Existem pessoas que não estão sob tratamentos neurológicos, ou psicológicos, ou psiquiátricos, e que querem acreditar em coisas que, né, só ela mesma que quer acreditar naquilo. Ela está lúcida, mas ela quer acreditar. O marido inventa de investir todo o dinheiro dele, ele quer comprar uma lata velha que ele vai reformar e vai vender por muito dinheiro. Ou ele quer comprar ele viu um monte de semente de uma determinada planta, que se ele plantar, ele começa a ter, aquela semente multiplica, ele pega mais semente, aí ele vai ficar milionário. Não adianta você falar para ele, calma, não é? Você não pensa quanto custa, você não tem a terra, você não tem por onde começar, você não sabe quanto vai custar para plantar. Não adianta, a pessoa já quer aquilo, então ela vê aquilo apenas na sua frente. Então, isso não é só gente louca que faz. Às vezes, há mais gente considerada sadia ou sã do que aqueles que estão lá no hospício. Se é que nós não temos hoje tanta gente no hospício, porque tem um programa aí de libertar a gente, porque não adiantou pôr todo mundo no hospício. A quantidade dos que ficaram para fora ainda era muito maior. Então, soltaram todos os loucos para conviver com os outros loucos que estão andando na rua. E eu não estou brincando, Nosso equilíbrio, inclusive eu me coloco nisso também, nosso equilíbrio como ser humano, às vezes está muito mais precário do que você imagina. A gente está equilibrado enquanto não tem um exame de câncer confirmado, enquanto não tem um problema político que envolva você, o seu filho, uma perseguição, enquanto não está devendo tudo que você tem, que já ganhou na vida e vai ficar pobre, miserável, até aí a gente é são. Mas é aí que a gente vai ver realmente se a sanidade está conosco ou ela é só uma casquinha. Então, essa situação dessas almas não são situações que se poderiam traduzir em alienação mental, por falta de funcionamento, mas são concentrações de ideias fixas, criando para elas uma verdade. Elas se veem dentro deste cenário. Elas não conseguem ver outras coisas, porque a mente plasma as ideias, plasma as cenas, e elas se veem ali. Elas não conseguem ainda mudar o padrão do pensamento para alterar o roteiro do filme. Elas produzem o filme de terror que elas estão, ou o filme de ansiedade em que elas estão, ou a expectativa que elas estão, e elas veem aquilo como verdade. E os espíritos que estão por perto, muitas vezes não têm sequer como
dizer para ela que ela está batendo fora do bumbo. A melhor maneira de ajudar esse espírito é conversar com ele, levá-lo lentamente a um despertar, a uma explicação. André Luiz, no livro Nosso Lar, quando recebe os caravaneiros que chegaram do umbral, ele tem um diálogo com uma velhinha. Ela vai descer de um carroção e quando André vai atendê-la, ela começa a reclamar, nossa, meu Deus do céu, essa viagem é longa, e André Luiz começa a trocar ideias com ela. Ele descobre que ela é uma mulher que teve uma experiência na Terra e que ele quer começar a saber o que é. Só que ela está achando que porque ela deixou um monte de missas encomendadas, ela deveria ter chegado mais depressa no paraíso. Se não me engano, no capítulo 19, o capítulo 16, se alguém estiver preocupada em procurar no livro Nosso Lar. Hoje eu vou matar o povo de preocupação. Não, eu não. É aquela em que ele encontra aquele amigo dele lá, que havia, continuando, generoso ouvido, trabalho, enfim, serviço. Os recém-chegados do umbral, página 110. Ali ele tem um diálogo com essa velha. Ela vai descer daquele carroção, então ele diz assim: daí a minutos estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso nas câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior sob amparo forte. Não somente Narcisa, Salústio e outros companheiros se lançavam ao trabalho cheios de amor, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Atacando igualmente o serviço, diz André, notei que uma velhota procurava descer do último carro com muita dificuldade. Observando-me de perto, exclamou espantada: tenha piedade, meu filho, ajude-me, por amor de Deus. E aproximei-me dela com interesse. E ela continuou falando: cruzes, credo. Continuou benzendo-se: graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam. Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Ajudei a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez ouvia referências ao inferno e ao purgatório. Partidas da boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo à malícia mais do que me era peculiar, interroguei: mas a irmã vem assim de tão longe do purgatório? Falando desse modo, eu procurei passar para ela um profundo respeito, um profundo interesse, como eu costumava fazer na Terra, esquecendo por completo, naquele instante, as recomendações da mãe de Lísias, a dona Laura. A pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a se explicar. De grande distância. Na Terra, meu filho, eu fui uma mulher de muitos bons costumes, fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, me vi cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada, mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para outro, porque deixei uns dinheirinhos para a celebração das missas mensais por meu descanso. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham que ver comigo, eu insisti. Como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber as razões da sua demora lá naquelas paragens, lá no purgatório? Por que a senhora ficou tanto tempo lá no purgatório? Absolutamente não, respondeu a velhinha. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível para ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas.
E embora a fortuna propiciasse uma vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os feitores eram excessivamente escrupulosos, e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco, para exemplo de todos. Outras vezes era obrigado a vender as mães cativas, separando-as dos filhos, por uma questão de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência, mas confessava todos os meses, quando o padre Amâncio visitava a fazenda. E depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais, porque recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e para com Deus. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar a velha. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada: isso é que não! Muito santa, velha. Escravo é escravo. Se assim não for, a religião nos ensinaria o contrário. Pois haviam cativos até na casa dos bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra senão eles? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas como uma verdadeira honra. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pensa então que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra. E devo declarar que saí quase imediatamente do corpo por me haver chocado a determinação da princesa no dia... Isso, não está aqui, mas eu estou perguntando. Fiquei chocada quando ela assinou a liberdade, libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me doente havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de repente. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez. E a servir a gente dessa laia, não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade, recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigado a sofrer-lhe a presença até hoje. Imagina, essa era a santa da velhinha, que estava sendo recolhida em nosso lar, imagina. Tem esperança para nós, não é? Não é? Você que está aí assistindo, ouvindo isso, e ela ainda estava sendo acolhida. Não sabemos quanto tempo levou, mas, poxa, ela morreu em 1888, não é? 1930, 40, levou uns 60 anos por aí. Mas ela acabou chegando lá, de carroça, em nosso lar. Mas essas pessoas não têm noção do que acontece com elas. Como que elas vão pensar em reencarnar? Nunca. Voltar para cá? Ainda mais na condição de negra, já pensou? Que é geralmente o que esses espíritos vão precisar fazer. Então, na condição dela, a mente funcionava lucidamente. Só que a imagem que ela produzia tinha todo o caráter preconceituoso das ideias que ela ainda nutria para ela própria. Poderíamos dizer que ela é insana por um defeito de funcionamento do cérebro? Não. Mas poderíamos dizer que ela é insana em relação à realidade que ela deveria estar conhecendo e ainda não conhece. Veja só, ela vive a realidade dela, né? Ela vive a realidade dela. Para a realidade dela, aquilo é correto.
Agora, o que ela não é que ela está vivendo a realidade em volta dela e está vendo, não, aquilo lá não é branco não, aquilo lá é preto. Aquilo lá é meu escravo. Ela está vivendo a realidade dela. Ela não está distorcendo a realidade que está à volta dela. Agora, quando ela está relacionando-se com o André, ela não pergunta onde ela está. Ela acha que ela saiu do purgatório, que ela chegou no paraíso. Ou seja, para ela aquilo está bem explicado. Né? Ela não está contente. Ai, que bom que eu saí do purgatório. Agora estou chegando no paraíso, os anjos me trouxeram. Ela continua funcionando na lógica da sua mente. Né? Agora, para que ela consiga chegar no cogitar do renascer, ainda vai bastante tempo. Vamos então, antes de passar para a pergunta seguinte, ver aqui a resposta da pergunta 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Resposta: existem aqueles que nem pensam nisso e mesmo não a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza em que se encontram do seu futuro é uma punição. Inclusive, o que vai acontecer com eles, às vezes eles precisam, inclusive, se desculpar, mas o que vai ser o seu amanhã, eles não conseguem saber, até por uma necessidade de amadurecerem os efeitos negativos das condutas que tiveram neles próprios. O medo, a dificuldade de enfrentar aquelas realidades, o desejo de sair dali. Nós vemos, por exemplo, André Luiz passando 8 anos na região umbralina. E vemos a região umbralina não como um inferno dos espíritas, mas como uma região destinada à queima de matéria mental. Matéria mental é matéria que nós produzimos enquanto estamos na Terra. Preocupações, fixações mentais, conceitos inadequados, preconceitos, culpas, apegos, eles geram em nossa mente uma fuligem, uma coisa que endurece nossa vibração, vamos dizer assim. Como se você estivesse se banhando de um lodo que vai endurecendo. Quando nós desencarnamos, pelo padrão mental deste tipo, nós nos localizaremos em um ambiente onde essas realidades são comuns. Nossa mente estará em sintonia com outras mentes do mesmo padrão. E estas mentes dos vivos e dos mortos nessa condição, elas enfeixam ao redor da Terra uma zona densa de fluidos que são produzidos pelas próprias criaturas. Não são obra divina. São uma forma de auxiliar estes seres que não podem subir a níveis mais elevados, senão depois de se despoluírem. André Luiz, então, passa por este período de 8 anos nesta região. Existem espíritos que não precisam passar por essa região. São levados diretamente para os níveis superiores, vibratoriamente falando. Mas, quando a mente está deturpada e está contaminada, esta é uma reação natural que nós precisaremos enfrentar. Então, neste período, André Luiz, como está falando aqui, ele pede a Deus que o ajude, ele reza, ele foge, ele corre. Os 2 primeiros capítulos do livro Nosso Lar descrevem. Mas ainda assim, ele não tem certeza nenhuma. Ninguém vai dizer para ele, fica aí, você vai ficar 8 anos aí, depois você sai. O tempo não é contado em anos, como nós contamos aqui. Neste período, o espírito precisa desgastar, desbastar, despoluir-se. É o tempo que precisa quebrar este lodo endurecido, para que o espírito possa voltar a se sintonizar com outros padrões. Nós podemos mudar isso enquanto estamos na Terra.
não seremos escravizados pelo umbral ou pela nossa insensatez, se não quisermos. Mas é preciso uma outra disciplina, é preciso mudar o foco, é preciso alterar nossos padrões mentais e, naturalmente, sentimentais. Porque senão, quando a morte física nos surpreender, nós estaremos com esta carapaça. Isso não é que Deus pôs na gente, não é que o capeta veio vestir. Não, nós mesmos produzimos. Como se você não tomasse banho. Você passasse a vida sem se banhar. Chega o momento da verdade, você não vai poder se livrar do mau cheiro. De toda a sujeira que está encrustada em você. E você vai precisar de um longo banho para depois poder chegar nos outros níveis vibratórios. Você não estará impedido de ir para lá. Enquanto você não mudar-se, entretanto, você precisará fazer o estágio, vamos chamar assim, de descontaminação com as coisas do mundo. Então, vejam só, para alguns, a incerteza em que eles estão do seu futuro é uma punição. E me refiro, então, a André Luiz, naquela passagem, para que vocês pudessem entender o que ele quis dizer com essa última frase. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, podem fazer. Levantem a mão primeiro para que a Alice possa ver. Os espíritos e os humanos, Que são espíritos. que são espíritos, Encarnados e desencarnados. correto, não admite ultrapassar uma barreira, não tem conhecimento de que exista as possibilidades e a necessidade de ultrapassar aquilo que ele não conhece. Então, eu pergunto, na condição dessa senhora, ela não sabia, ela não conhecia, e assim ela viveu aqui na Terra por aquele conhecimento que se tinha Na época dela. na época dela. Agora, de 300 anos para cá, isto mudou. 300 anos antes, mais ou menos, Kardec estava na Terra. Você não sabia? Eu também não estava nessa época, mas eu sei. Mais ou menos 300 anos, como Jean Hus, um educador que morreu queimado em Praga, um reitor de uma universidade. A Ana Paula vai pegar para mim a data de Jan Hus. Jan espaço Huss. É um pouquinho mais, ele morreu um pouco, faz uns 600 anos. Veja só, já há 600 anos, o próprio Kardec estava na Terra, porque Kardec é considerado, pelas revelações do mundo espiritual, a reencarnação de Jan Hus, pensador e reformador religioso. John Wycliffe, que era um dos que o antecedeu e de quem ele aprendeu, é a reencarnação anterior de Leon Denis. Que também na época de Kardec veio com o codificador para ajudar na disseminação. Francisco de Assis, que esteve na Terra entre 1100 e 1200, é a reencarnação de João Evangelista, que esteve na Terra como discípulo amado de Jesus. Joana d'Arc, de 1600 e alguma coisa, é a reencarnação de Judas, que esteve com Jesus. Se você observar então o processo de multiplicação, o grande problema não é de 300 anos para cá. Nós estamos em condições de não precisar mais viver na Terra desde o advento do Cristo. Porque o que Jesus disse continua valendo. Já faz quase 2000 anos.
O mesmo, amai o próximo como a ti mesmo, vale hoje como valia quando Jesus falou. E vale para todas as igrejas, todas as religiões que deturparam isto, considerando pessoas menos dignas do que outras. Esta mulher, se ela não fosse sinhazinha, certamente ela acreditaria em Jesus. Se ela fosse uma injustiçada do povo, uma mulher pobre, uma funcionária qualquer mal remunerada, não digo nem uma escrava, mas por que ela se esqueceu de Jesus? Será que porque ela não era inteligente? Será porque ela não entendia o que se falava a respeito? Ou porque era conveniente que para preservar o seu patrimônio, ela pudesse ter escravos e fazer deles o que ela quisesse? Então, não podemos imaginar que ela não sabia. Podemos imaginar que a versão que ela preferiu foi a mais confortável. Como até hoje acontece com todo mundo. A mais confortável é aquela que nos calça melhor o pé, a que nos dá menos trabalho, é aquela que a gente geralmente mais defende. Não é, portanto, um processo de que até tal época não havia muita gente, agora existe mais gente querendo isso. O processo, é claro, ele é evolutivo. Você tem razão quando se refere a épocas anteriores onde isso era mais complicado, esse entendimento. Mas, desde Jesus, não há como se enganar. A não ser que a gente queira, por alguma desculpa, fazer o que não deve. E a gente até hoje ainda arruma desculpa para fazer o que não deve. Mesmo com o Consolador prometido. Você vê como esses espíritos que eu estou citando, eles não se cansam de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, no esforço de ajudar em cada período, e eu citei aqui apenas alguns, as criaturas a entender o que Jesus falou, a sofrer na carne para ser exemplo daquilo que Jesus pediu. E o que dura isto? Que exemplo é? O que a gente fez de Francisco de Assis? O santo dos bichos. Qual é a importância que Francisco de Assis tem para a nossa vida? Só Francisco de Assis, não precisamos nem ir a Jesus. Só Francisco de Assis pacificaria a humanidade. Só ele, com aquilo que ele falou, sozinho. E as pessoas falam dele, cantam e levam o cachorro para ser benzido no dia de Francisco de Assis, mas não vivem nada do que ele falou. Onde que a gente leva amor quando tem ódio? Quando que a gente pede desculpa se alguém nos ofendeu, ou a gente pede perdão por ter ofendido? Quando existe a discórdia, quando é que nós tentamos unir? Ou a gente bota lenha na fogueira? Quando é que nós vamos dar testemunho da fé? Quando os outros duvidam? Basta que a gente fique em apuro, a gente já entra em desespero. Então, Waldiner, esses espíritos, eles estão lutando para que os que estão ao lado aprendam com os seus exemplos. Mas essa mulher não quis aprender, não porque lhe faltou exemplo, porque foi conveniente. Você não viu que ela se justificou? Até a casa dos bispos tinha escravos, e é verdade. A igreja, na época da escravidão, porque esta é uma verdade histórica, a igreja, ela recebia, por cada negócio de venda de escravos, uma comissão equivalente aproximadamente a 5% do valor. Você era dono de escravo, comprava ou vendia, 5% da transação você tinha que dar para a igreja. Por quê? A igreja naquela época era tão poderosa, era tão influente. Por quê? Porque isso era um ajuste. Porque ganhando dinheiro do mundo, os representantes de Deus
abençoavam aquela ignomínia, abençoavam a escravização dos seus semelhantes, tiravam vantagem disso, inclusive. É como o nosso governo que cobra imposto de bebida, de cigarro, não quer saber da sua saúde, quer saber que você morra, desde que pague o imposto. Por isso que ela ouvia do padre que os negros são isso. Como é que eles iam falar outra coisa se eles estavam enchendo o bolso com uma comissão de 5% de cada negócio que se vendia? Claro que eles iam matar a galinha dos ovos de ouro, dizendo, não, ela não é uma galinha, é um ser humano, vocês não podem fazer isso. Claro que não. Então, não podemos falar nisso de nenhuma ingenuidade. Não podemos. Ela mesmo conta. Quando eu separava a mãe dos filhos, me dava uma angústia no coração, mas aí o padre vinha e me absolvia. Por quê? Por que ela sentia angústia? Porque você não precisa de religião nenhuma para dizer, você é mãe, você é pai, você sabe qual a ligação que você tem com o seu filho. E se alguém tira ele de você, você sabe o que você sente. Ela sabia. Tanto que sentia. Mas aí vinha o padre e absolvia. Ai, que bom. Agora eu posso continuar a fazer a mesma coisa. Por isso é que é importante que nós pensemos, não dessa forma simplista, de que, que agora então a gente não teve, até então a gente não tinha condições, mas agora passou a ter. Desde Jesus, todos nós temos condições. Não fizemos por imaturidade, por ignorância, ou por comodismo. Quando eu digo ignorância, não é ignorância dos postulados do Senhor. E eu estou falando aqui, obviamente, do mundo ocidental, do mundo cristão. Porque, obviamente, existe uma outra parte da humanidade que é muçulmana, que é hindu, que é budista, que tem outros exemplos, que são até mais velhos. No caso dos budistas, mais antigos até do que a própria tradição cristã. Ou seja, em todo lado do planeta você encontra valores, verdades. Por que a gente não vive? Não é porque faltou ir no catecismo. Não é porque a vovó não ensinou você a fazer o Pai Nosso ou a fazer o sinal da cruz. É porque a gente não quer, porque dá trabalho. E é claro, quando a gente desencarna, aí a gente vai ver o tamanho do buraco, do prejuízo em nós mesmos, por esse comodismo. Por isso que essa senhorinha foi perseguida pelos negros, que ela chama de capeta. Porque ela, é claro, ela cometeu tantos assintes contra o seu semelhante, que o ódio deles a perseguia. Eles, odiando-a, estavam querendo se vingar. Porque também não tinham noções. Mas, no caso deles, eles eram vítimas. Nós vemos, no Brasil principalmente, a excelente, a importantíssima contribuição que os negros, vindos da região africana, de onde nossos antepassados os trouxeram, produziram no nosso caldo de cultura. Porque eram criaturas mais dóceis. Sofriam e muitas vezes aprendiam, ensinavam os brancos com a sua submissão. Mesmo não tendo a cultura do Cristo, tornaram-se muitas vezes cristãos e eram adeptos desses ensinos e viviam estes ensinos. Como é que um senhor que manda matar um negro a chicotada ou preso em cima de um formigueiro vai se esquecer de um negro que o abençoa, mesmo sendo comido pelas formigas? Quem será que é mais cristão numa situação dessa? Portanto, não é uma questão de tempo, porque o tempo já passa quase de 2000 anos que a gente tem condição de entender o que a gente deve ou não fazer. Nós ficamos então na pergunta 331, que hoje nós fizemos, e na próxima semana nós vamos para as perguntas seguintes, da 332 em diante.
Agora nós vamos para as perguntas. A Isabel Cristina de São Paulo pergunta: e quando há uma autorização do plano superior para a realização do aborto, não tirando as consequências como o remorso e também o perdão do espírito que sofreu o aborto? Bem, Isabel, eu não conheço nenhuma autorização superior para se fazer aborto. Não conheço. A única que nós conhecemos está no Livro dos Espíritos, quando há risco da vida da mãe. Ah, porque lá no centro que eu frequento, o mentor falou que podia abortar porque ele garantia. Não sei se é esse o exemplo ou a hipótese, mas eu não conheço nenhuma autorização do plano superior para que se cometa um crime deste. Talvez você tenha alguma ilustração do que você esteja perguntando. E mesmo assim, mesmo que tenha sido uma autorização dada em alguma casa espírita, por que as pessoas fizeram? Se você vai ler a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai entender que não é porque veio de um espírito que se deva acreditar. É preciso questionar tudo o que vem dos espíritos. Tudo. Então, por que o Espírito de verdade e toda a pleiade que ele governou para que nós tivéssemos as orientações do Consolador prometido, colocam esta questão tão premente, tão assim importante para a nossa elucidação e a nossa escolha correta, para que depois na casa espírita A, B, C ou D, baixe um espírito, não, Jesus falou, Kardec trouxe, mas eu autorizo. Portanto, Isabel, eu não sei se isso foi conveniente para quem ouviu e foi confortável, mas se eu vou numa casa espírita, onde o espírito daquela instituição, que é o responsável, ou que se comunica ali, diz uma coisa desta, se me dão a chance de falar com ele, eu vou perguntar, de que buraco você veio? Porque somente espíritos imperfeitos, espíritos bastante audaciosos, têm a cara de pau de comunicar-se numa instituição espírita para desdizer o que a lógica, o bom senso, a humanidade e o amor divinos nos estão tentando ensinar há séculos ou milênios. E eu acho mais grotesco e próprio de uma pessoa que eventualmente está com problemas, e isso vai resolver-lhe a consciência de culpa, alguém acreditar nisso e fazer porque o Espírito deixou. Agora, se não me fosse dado o direito de perguntar, eu ia embora. Porque se numa instituição que se diz espírita, um espírito deste tipo se manifesta e manda fazer, daqui a pouco vai mandar você matar a sua sogra. E muita gente vai achar que é excelente ideia. Porque a velha é uma peste, uma praga. Ainda bem que o Espírito me liberou, que eu posso matar ela. Daqui a pouco vem um espírito dizer, não, olha, desliga os aparelhos, mata mesmo, ele está velho já, banguela. O médico falou que não tem solução. Nós estamos autorizando. Isso é muito grave, Isabel. Grave do ponto de vista de quem está falando, grave do ponto de vista de quem está ouvindo, e grave do ponto de vista de todo mundo que não está questionando o que escutaram. E aí vale a advertência de Jesus, que quando um cego guia outro cego, todos vão para o buraco. Por isso, infelizmente, eu não posso responder a sua pergunta em função de que ela é totalmente incompatível
com a mínima lógica da doutrina espírita, dentro das reflexões de seriedade com que os espíritos tratam as coisas sérias. Talvez você tenha como aclarar o que você quis perguntar, de outro modo. Talvez tenha como explicar melhor o que eu estou aqui comentando e que eventualmente não esteja correspondendo à sua ideia inicial. Mas enquanto você não fizer isso, essa é a resposta que eu posso dar a você. Muito obrigado, viu, Isabel? Um grande abraço. A Sorelli do Rio de Janeiro pergunta: gostaria de saber o porquê que os trabalhadores espirituais conhecidos como pretos velhos têm sua maneira de falar igual aos que não possuem estudo. Sorelli, veja só. Nós temos hábitos. E estes hábitos, eles costumam dizer, inclusive, que o lobo perde o pelo, mas não perde o vício, não é? Certa vez, na nossa instituição, logo no começo, uma médium que estava em treinamento começou a sentir a presença de um espírito. E esse espírito começava a chorar e começava a falar meio complicado, meio enrolado. E aí, depois de um tempo, um outro médium que estava lá, que tinha uma capacidade mediana de ver espíritos, relatou que se tratava de um espírito de um negro, de um menino que havia morrido, que a vida havia sido executado pelos seus antigos donos, e que estava ali para começar o trabalho de aproximação com um médium novato. Tá bom. Sabiam então que se tratava de um espírito cuja última encarnação tinha ligação com esta história. Mas todas as noites de reunião, essa médium só... E o espírito, ninguém conseguia entender o que ele falava. 2 meses, 3 meses, 5 meses. Um belo dia, a diretora espiritual da nossa instituição, Dona Maria Ribeiro, incorporou-se no outro médium e disse: fulana, por que você está atrasando o espírito? Eu? Porque esse espírito já fala. Esse espírito já tem condições plenamente de ocupar o corpo do médium e falar de forma clara. Você que não está deixando. Por quê? Porque a médium, que sentia aquelas vibrações iniciais daquela entidade que no começo tinha dificuldade de se afinizar com o aparelho vocal que ele estava usando, ela passou a identificar o espírito como um espírito que fala complicado, que fala enrolado. Porque ele havia morrido, se não me falha a memória na história, ele tinha sido colocado preso com a boca amarrada em cima de um formigueiro. E ele morreu assim, com dificuldade de poder falar, ou cortaram a língua dele, uma coisa assim, muito cristã. E ele no começo tinha essa dificuldade para articular as palavras, e a médium identificou-o com esta dificuldade. E toda vez que ela sentia a presença daquela vibração perto dela, ela já fala: lá vem o espírito que não fala. Porque ela tinha segurança de recebê-lo daquele jeito. A mesma coisa costuma acontecer, uma indução psicológica, que dá ao médium imaturo a certeza, a sensação de que aquele espírito realmente é aquele tal, faz com que o médium mantenha o espírito falando de um jeito que ele já não precisa mais falar. Não precisa. Não temos nada contra os espíritos que queiram se apresentar com a sua última encarnação de negro. Mas ele pode se apresentar como branco, como japonês, ele já foi um monte de coisa. Agora, não há lógica que um espírito que se comunique em uma reunião mediúnica para ajudar, para instruir, fale coisas que ninguém entenda. Será que ele não aprende? É a mesma coisa que a gente vai, por exemplo, em alguns lugares onde... aqui tem pintura mediúnica. Que bacana. Onde estão os quadros? Esses aí. Nossa, desculpa que eu pensei que era borrão, que tinha estourado um cano na parede.
Você não viu o nome lá, fulano de tal? Poxa, o cara ainda assinou essa coisa horrorosa, então ele emburreceu. Como é possível que um espírito que foi um doutor, um mestre na beleza, na arte, etc., desencarnou, continua a ser ele, continua a saber pintar, e aí vai pintar uma coisa horrenda e vai assinar o nome dele? Falta bom senso. Do dirigente, do médium. Porque, de verdade, eu já vi telas de pintura mediúnica assinadas por 3 espíritos: Monet, Renoir e Van Gogh. Eu acho que eles resolveram renascer só para dizer que não era eles, que não eram eles que tinham pintado aquela coisa, de tão horrorosa que ela era. Mas não bastava o crime ter sido feito por um. A médium teve que botar o nome dos 3. Quer dizer, é uma insensatez, é uma coisa absurda. Do mesmo modo que nós temos aqui, nas reuniões de psicofonia, onde os espíritos se manifestam, às vezes o médium mantendo o espírito falando daquele jeito, não porque o espírito fala daquele jeito. O espírito fala para ele: meus irmãos, eu estou aqui para lhes dar uma boa noite. Aí ela incorpora o espírito e fala: meus irmãos, meus espíritos, aqui para dar boa noite para vocês. E o espírito do lado, né? Esse aqui é o aparelho que eu tenho. Será que eu vou ter que falar errado para ela falar certo? Porque certamente existem diversas mediunidades, mas as mediunidades chamadas de intuitiva, as mediunidades em que o indivíduo escuta o espírito, não o obrigam a falar como o espírito. Não. Não o obrigam. Ele pode falar como ele fala. Porque a ligação de perispírito a perispírito se dá no nível mental e a mente recebe a ideia e veste a ideia com as suas palavras. Em alguns casos onde a incorporação se dá no processo mecânico, em que há um domínio da entidade sobre, é de se perguntar por que então o espírito passa 30 anos no Brasil e não aprende a falar português. E sempre se manifesta desse jeito. Sempre do mesmo jeito. Não aprende? A gente aprende a ler e escrever, a gente faz curso de alfabetização aqui, num mundinho tão atrasado como o nosso. Imagina se não tem no mundo espiritual uma cartilha, como é que fala um espírito que vai se manifestar. Diferente, por exemplo, quando você sente a presença de um espírito infantil. Um espírito que está no plano espiritual, ainda com a mente como criança. Ele não tem facilidade para desconectar-se daquela aparência ou daquela psicologia, aquele nível de idade mental que ele acha que ele é. Mas ele não é um espírito criança. Ele está mentalmente, naquele momento, criança. Mas você deve conversar com ele com calma e explicar para ele: olha, você está falando desse jeito, tudo bem, não tem problema, mas você vai crescer. Você não vai precisar ficar falando desse jeito a vida toda. É mesmo, né, tio? Então você, olha, tem aí seus amigos, tem aí os professores, eles vão te ajudar a que você possa também ir crescendo, porque você, que continua vivo, vai se tornar um ser adulto. Ele é adulto, mas ele ainda carrega com ele resquícios. Então, uma vez, 2 ou 3 vezes até, pode ser que ele ainda venha com a conversa desse jeito, mas ficar 10 anos o fulano... Pô, em 10 anos, seu filho saiu da fralda e está matando gato com bombinha pendurado no rabo. Está escalando o prédio como Homem-Aranha por fora. Em 10 anos, será que o espírito não melhora? Só o seu filho que se endiabra? Que melhora, que avança, que sai da sua barriga falando: onde é que é o enter? Mas os espíritos não.
Ficam misifi daqui, misifi dali. Não aprende a falar meu filho. Quem não aprende é o médium. Porque o médium acha que se ele fala assim, meu filho, ninguém vai acreditar que é o mesmo espírito. Vão achar que é um outro. Então você imagina a tal da... Você não sabe o que veio primeiro. Se a boca torta ou foi o cachimbo. Então o dia que não tem cachimbo, o cara entorta a boca só porque o cara antes tinha cachimbo. E tem que falar pra ele, você tá falando assim, mas não tem cachimbo aí, ó. Tá sem cachimbo, ai, mas eu tava sentindo cachimbo aqui. Então não fuma mais. Não fuma mais. Foi o que Dona Maria fez com essa irmã. Minha filha, você está atrasando a evolução do espírito. Porque o espírito pode falar, ele já aprendeu a falar, ele já conquistou de novo o controle da fala e você não deixa. Desse dia em diante o espírito começou a falar. Não, ela começou a deixar. E aí ele passou a falar. E não falava mais como negro velho, negro novo. Não falava mais, ele falava como uma pessoa normal. Aí vem aquelas pessoas, não, é que eles se manifestam como preto velho, porque foi essa a época em que ele mais evoluiu. Todo mundo explica essa mesma coisa desse mesmo jeito. Não, tudo bem, e os brancos, não tem a corrente do branco velho? Você não vê ninguém, o cara da corrente do branco velho. Do branco novo. Devia ter o branco novo, o preto adolescente. Né? A gente vem de uma cultura que cria certos mitos, certas coisinhas assim, que, vem a corrente dos baianos, a corrente dos não sei quem, a corrente do não sei o que lá. Esse cara era tudo ferreiro, só faz corrente. Não pode ser sem corrente? Pode. Os espíritos que você lê nas obras de André Luiz, eles se unem sim em tarefas, em afinidades, mas não com essa coisa, tem as correntes. Aqui o Bezerra está cheio de corrente, ó, corrente para cá, corrente para lá. A gente até andou tirando as correntes, porque é para pendurar quadro. E tinha gente que queria saber, eu fui lá naquele centro, é tudo muito legal, mas tem umas correntes lá na parede, que eu não sei para que é aquilo. A hora que eles apagam a luz, eu acho que é para eles pendurar os espíritos, que eles acorrentam. São ideias de um espiritismo arcaico, que não tinha estudo, que não tinha profundidade, que ouvia que a bisavó amarrou o cachorro com a linguiça e a linguiça comeu o cachorro. E continua assim até hoje. Então é mais fácil copiar do que estudar e aprender. Mas não é isso que os espíritos esperam de nós. Os espíritos não desejam que a gente copie. Os espíritos querem que a gente aprenda. Tá bom? Sorelli, obrigado pela pergunta, querido irmão. Um grande abraço. A Marlene Sodré, de Leopoldina, Minas Gerais. Os espíritos que ainda não pensam em reencarnação, quando reencarnam, a que grupo de pessoas pertencerão? Como políticos e religiosos? Pergunta Marlene Sodré. Bem, o fato de não pensar em reencarnação, Marlene, não quer dizer que eles vão se catalogar como espírito A, B, C ou D. Não. Nós aprendemos com os espíritos que só os que estão em condições de impossibilidade mental quase, pelos desajustes a que se entregaram, é que não participam do processo reencarnatório. Nas chamadas reencarnações por motivos judiciais, também chamadas de reencarnações compulsórias. Todos os outros, ainda que minimamente, são colocados em condições para que eles também participem do processo reencarnatório, compreendendo por que tem que passar por aquilo. Agora, se eles não querem, ou se eles estão em uma situação, como você está dizendo aqui, ainda não pensam em reencarnação, se eles podem ficar mais tempo adiando, eles ficam. Se não tem como, então é bom pensar. Chegam os mentores para ele e falam, você não pensa em reencarnação, mas é bom começar a pensar.
Porque você vai ter que renascer. Ai, mas é que eu tenho tanta saudade da minha filha, a minha filha, o amor da minha vida. Então, ela já renasceu. Já renasceu? Aí eu quero ir então, porque eu não quero ficar longe dela. Então agora você vai pensar em renascer, não vai? Então, ela já renasceu. Ou, olha, ela precisa renascer. Ela pode ser sua filha de novo. Mas para ser sua filha de novo, o que tem que acontecer? Hein? O quê? Vai, pensa, rápido. 5 segundos. Para ela nascer e ser sua filha, você tem que nascer antes para ser pai dela. Que tal? Quer? Então você tem que pensar na reencarnação. Então existem N motivos ou N formas de o mundo espiritual nos ajudar a compreender a necessidade que nós temos de renascer. Naquela novela A Viagem, que já foi por 2 vezes encenada na televisão, a primeira delas, inclusive, foi em 1974, na TV Tupi. Uma das pessoas que está lá é jardineiro. E esse personagem não quer renascer. Então, os mentores, fulano, você precisa se preparar. Não, é que eu estou tão feliz aqui, está tão bom eu ficar aqui, que eu não quero renascer. Lá vai ter só problema, conta para pagar, vai ter manifestação toda noite, quebra-quebra, vai ter política, eleição a cada ano, e todo mundo querendo pegar um pedaço. Eu não quero complicação, tem que andar de ônibus, fila para tudo. Eu quero continuar aqui. Aqui, eu adoro ficar aqui, eu tenho minhas plantas, eu cuido delas. O espírito sabia que tinha que renascer, mas estava adiando. Ele pode adiar por um tempo, mas enquanto ele não enfrentar a reencarnação, ele terá dificuldade de evoluir mais depressa. E aquilo que eventualmente ele gostaria de fazer, eu queria ver como que é. André Luiz não, o Allan Kardec fala lá na Revista Espírita, que a planta lá em Júpiter nasce na parede. O dono da casa mantém, e quando o dono da casa vê que ela chegou no lugar que ele quer, ele ordena e ela para. Ela fica congelada, daquele tamanho. Eu queria tanto fazer uma excursãozinha em Júpiter para ver como que funciona isso. Quem sabe eu trago uma mudinha. Tudo bem, você pode ir, mas para ir para Júpiter você tem que renascer mais umas 3 vezes. Você quer? Enfrenta isso. Daí, depois você vai poder ir para lá. Então, a Marlene, esses espíritos, eles não estarão depois, porque foram obrigados a renascer, vinculados a grupos específicos só porque eles não queriam renascer. Não. Eles estarão dentro daquilo que é necessário para o aprendizado e o desempenho da sua missão na Terra, do seu trabalho de evolução e de melhoria dele próprio. Portanto, esse negócio de político, religioso, não tem nada a ver com o fato de ele não ter querido reencarnar antes. Este fato é como, por exemplo, criança que não quer tomar injeção, porque tem medo de injeção. Mas se chegarem até ela e disser, olha, se você não tomar injeção, você vai sofrer demais e vai morrer, talvez ela fale, então é melhor tomar injeção. Me arruma um negócio, um cara que aplica injeção sem doer, passa anestesia, xilocaína, qualquer coisa, para eu não sentir dor, mas eu vou ter que tomar essa injeção. Vai ter que tomar a injeção. Então chega um momento em que... Agora, se a criança não aceita de jeito nenhum a injeção, e você sabe que ela precisa, é a tal da reencarnação compulsória. É a injeção compulsória. Cata o moleque, segura as pernas, segura os braços, aplica injeção. Ele ainda não sabe decidir. Alguém tem que decidir por ele. É para o benefício dele. Então, ele pode ficar de mal, pode achar ruim. Mais para frente ele vai entender. Não é? Então, obrigado Marlene Sodré de Leopoldina pela sua pergunta. Nós, com isso, terminamos o nosso encontro desta noite, tratando do retorno à vida corporal. E na pergunta 332, que nós vamos na semana que vem ver, a 333, nós temos
circunstâncias bastante interessantes que vale a pena que nós meditemos sobre elas enquanto temos 7 dias. Na semana passada, nós fomos para a pergunta 333, não é? E, na quinta-feira, eu comentei aqui que as pessoas não prestam atenção em nada e que as pessoas que tinham vindo no estudo ontem, tinha muitos que estavam aqui na quarta, que voltaram na quinta, nenhuma delas, ou quase ninguém, se lembrava qual era a pergunta que nós estávamos na noite anterior. E de todos, 2 me disseram na saída qual era a pergunta. 2, só 2. Então, não se esqueçam quando foi a libertação dos escravos. Porque pode ser que na palestra amanhã eu pergunte para alguma dessas carinhas que está aqui, qual é o dia, seu fulano? Aí vai ficar roxo. Porque é aquela história, não é? Se você não prestar atenção em um ensinamento em 6 horas, você esquece 24%. Se não fizer nada com isso em 24 horas, você esquece 33%. E se não fizer nada ainda por 6 meses, você esquece 90%. Você já esqueceu, Cícero? Está tudo anotado no seu caderno. Leia ele de vez em quando. Você já imaginou fazer um curso e ficar 6 meses sem fazer nada com o que você aprendeu no curso? Você jogou fora 90% do que você tinha aprendido. Mas o mais interessante é, se você não fizer nada em 6 horas, no dia seguinte, ou 6 horas depois, você já perdeu 24% do conteúdo que tinha recebido. Tá bem? Vamos fazer a prece para encerrar o encontro. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que nosso raciocínio pôde apreender, pelo ensinamento que os Espíritos nos deixaram, que vieram apenas a revelar com um pouco mais de profundidade e clareza ao nosso raciocínio as ideias centrais, capazes por si sós de nos fazerem estrelas. Obrigado por podermos ter este contato com aquilo que, mastigado agora pela revelação espiritual, não pode deixar de ser assimilado pelo nosso eu. Que nós não nos percamos em desculpas, que não nos esqueçamos destas leis. E assim, que saibamos que se estamos aqui na terra reencarnados, não viemos aqui para brincar, não viemos para desfilar, para ostentar, para competir. Viemos para melhorar. Uma melhora que é da alma, não da condição social. Uma melhora que é fundamental no espírito, não no mundo corporal. Ainda que uma não exclua a outra. Que nós aprendamos a valorizar na prioridade daquilo que vai durar, em detrimento do que vive apenas um momento. Obrigado, Senhor, pelos espíritos pacientes e amorosos, que nos ajudarão a meditar em tudo isto para que o nosso amanhã seja mais rentável nos frutos que vamos produzir. Agradecidos pelo amparo que vamos receber durante o retorno para o lar e em nossa família durante a noite, nós deixamos aos teus pés a oração silenciosa de Pai Nosso com a qual encerramos o estudo de hoje. Pai nosso que estais no céu,